Glória a Deus. Ontem nós falamos um pouquinho, né, sobre a trajetória de Abraão, o seu chamado, a aliança de Deus com Abraão, né? A gente entrou em algumas questões, né, que Abraão no princípio ele não havia compreendido. Algumas coisas que muitas vezes repetem, né, nas nossas famílias, nas nossas vidas. E a gente quer mandar mais ou menos na mesma linha hoje. Não quero sair muito desse tema. Falamos também sobre os fundamentos, né? E eu creio que são tempos que a igreja brasileira precisa restabelecer os fundamentos. Muitas pessoas aí têm postado muitas coisas bonitas, mas que não tem um fundamento bíblico. Então tem muita coisa distorcida, com aparência de bíblico, mas não é bíblico. E eu ainda, semana respondi um Twitter ali que havia uma colocação bonita, com uma apresentação bacana, mas uma palavra de um versículo distorcido às vezes pode mudar todo um sentido, todo o significado. Por quê? Porque muitas vezes falta o fundamento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sempre digo, gente, leiam a Bíblia, estudem as Escrituras, estejam fundamentados na palavra, para que vocês não sejam levados aí por qualquer postagem, né? Qualquer vento de doutrina. Muita coisa parece bacana, mas não é bíblica. A pessoa vai lá, curte. Quando você está curtindo, é como se você estivesse dizendo assim: amém, eu concordo, eu estou junto. Nem leu, nem viu tudo e já curte na pressa, né? Curte. Você está dizendo assim: concordo, é isso aí. Então preste atenção, né, no que você está botando ali a sua assinatura digital, né? Não é só um coraçãozinho, não é só um joinha. Você está concordando muitas vezes. Nós precisamos voltar aos fundamentos. A igreja precisa se firmar nas Escrituras para não cair em nenhum engodo, porque nós estamos indo para os últimos dias, os últimos tempos, onde as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada aos ouvidos, como com quem tem coceira nos ouvidos. Paulo alertou Timóteo, Paulo escreveu muitas vezes para Timóteo, para Tito: olha, vocês são jovens, mas estejam firmados, preguem a palavra. Vocês sabem de quem aprenderam. E toda a palavra, toda a Escritura, ela é útil para o ensino, é para correção, é para instrução, é para formar homens e mulheres de Deus perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então é a palavra que vai nos alinhar nesses dias de muitas vozes, muitas opiniões. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é especialista. Só que o que nos guia é a palavra de Deus. Não são os especialistas da terra, é a Bíblia. O relativismo do mundo, ele não vai nos orientar. O Evangelho de Cristo Jesus, ele veio restaurando desde os dias dos apóstolos, desde os dias da igreja primitiva, veio trazendo fundamentos para a civilização. E o Evangelho foi avançando, avançou pela Europa. Na Europa ele acaba se tornando uma cultura. Roma toma posse, torna aquilo uma religião. Isso vem para as Américas, se torna um negócio. E hoje nós estamos fazendo o caminho de volta. Estamos resgatando a palavra de Deus como algo que é para as nossas vidas. Não é uma maneira de ganhar a vida, não é uma cultura, mas até poderíamos dizer que é a cultura do reino. Aí não estaria errado, mas não é uma cultura da terra. Nós não podemos adaptar a palavra aos nossos interesses. Isso acontece muito hoje. Para atrair pessoas, nós abrimos concessões, criamos modelos
de igreja para encher o maior número de cadeiras, onde muitas vezes a preocupação de salvar as vidas, de salvar as almas das pessoas, fica em segundo, terceiro plano. Então que nós nesse tempo possamos resgatar os fundamentos da igreja. Por quê? Porque a igreja antiga, ela era estabelecida em princípios, em fundamentos apostólicos e proféticos. Por quê? Porque os profetas, eles enxergam, eles veem, eles percebem a movimentação dos tempos. Eu não estou dizendo que é dom de profecia. Tem muitas pessoas que têm o dom, que conseguem ver a vida das pessoas, tem aquela revelação. Não, profetas são pessoas que estão conectadas ao céu, que fazem uma leitura, por exemplo, da geopolítica, da economia. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. Não há como separar o mundo secular do mundo espiritual. Então os profetas, eles estão conectados ao céu, eles fazem uma leitura, eles enxergam além. O profeta é como aqueles estilistas, né? Agora a gente está num calorão aqui, o estilista está preparando a moda inverno. Aí você vai olhar um desfile, meu Deus do céu, dá calor só de olhar. Por quê? Porque eles estão enxergando à frente. Ele disse, não, isso aí quem é que vai usar um negócio desse? E aí quando chega ali, passa 6 meses, você vai, as lojas estão só com aquele tipo de roupa ali. Por quê? Porque o estilista, ele está à frente do tempo. Ele está planejando algo que vai acontecer. Assim são os profetas. Eles estão à frente do tempo. Só que os profetas, eles não podem andar sozinhos. Profetas precisam ser pastoreados, cuidados. E quem vai colocar em prática aquilo que tem sido lido nas regiões celestiais é um ministério apostólico. Então algumas pessoas dizem, não, esse negócio aí de apóstolo, isso aí é só lá na igreja primitiva, antigamente. Mas quando você lê a Bíblia, você lê que Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, a fim de que o corpo, a igreja, seja edificada. Então se tem pastor hoje, tem que ter profeta, porque estão no mesmo texto. Não se pode manter um e retirar o outro. A questão é que nós temos uma ideia distorcida por esse modismo que a igreja trouxe, né? De que os apóstolos eram aquelas pessoas bem-sucedidas, com seus anelões, com seus ternos italianos, com suas roupas maravilhosas, que apareciam de vez em quando ali para um evento, onde todo mundo honrava, ofertava, beijava o anel e aquela pessoa ia embora. Não. O sistema ministério apostólico são pessoas que dão a sua vida, que servem ao corpo, que não estão conectadas apenas a uma congregação. O ministério apostólico, ele olha para a igreja de Cristo em todo mundo, sem um interesse específico de uma congregação. Nós precisamos entender que congregações, elas existem por uma questão de organização, é necessário, mas que só há uma igreja, a igreja de Jesus. E vai haver algumas diferenças de interpretação? Vai. O problema maior que tem separado o povo de Deus não é as diferenças teológicas, é o orgulho, a pretensão, a presunção. E nós muitas vezes como igreja estamos mais divididos do que a própria política. Então eu creio que Deus tem chamado o seu povo a estarem unidos num só propósito. Por quê? Porque há um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja. Uma igreja que não faz acepção de pessoas, uma igreja que busca realmente ser um modelo. Por quê? Porque as pessoas buscam modelos para seguir. Hoje as pessoas, elas se consideram mais ou menos umas que as outras pelo número de seguidoras que tem. Ah não, isso aí tem só 1000 seguidores, isso aí é...
Então as pessoas estão muito preocupadas com os seguidores, e nós muitas vezes os cristãos, nós não entendemos que nós somos seguidores de Cristo. E não há problema em você seguir pessoas, não se trata disso. Pessoas que podem ser muitas vezes um exemplo de alguns posicionamentos, beleza, mas Jesus, ele é o modelo. Jesus, ele é como se fosse a forma. Então nós entramos nesta forma, e o que sobrar tem que ser aparado, tem que ser cortado. E a nossa luta como igreja é alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Então o salmista, ele já fala, Salmo de número 11, diz ali que no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A gente vê muitas coisas erradas, e muitas vezes a ideia do curso desse século é o quê? Destruir os fundamentos. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E o que é o nosso fundamento? Cristo é a pedra, a rocha, ao qual nós estamos fundamentados. E Ele nos retirou de um lamaçal de pecados, daquele sumidouro. Quando a gente era criança, meu Deus, a gente era arteiro, a gente ia para a beira do rio e tinha lá um banhado, e a gente olha, tem aquela grama, e aí a gente começa a andar em cima da grama, que não é, na verdade não é a grama, é um charco, e começa a afundar, e começa a sair borbolha, e vai pela cintura, começa a subir aquele cheiro horrível, um lamaçal, um tremendal, e aí a gente vai batendo pavor, e aí tem que pedir socorro para alguém, me alcança uma taquara, algo para me tirar daqui. E aí a gente saía dali cheio de sanguessuga. Meu Deus do céu, o Senhor nos tirou de um lamaçal pior que esse, de pecado. Ele nos lavou, nos estabeleceu sobre a rocha. E quando você está na rocha, você diz, uau, agora sim, estou firmado. A rocha, aquilo que o Senhor fala para Pedro, Mateus 16, todo mundo pergunta, o que as pessoas falam a meu respeito? E essa pergunta continua ecoando. O que eles têm falado a respeito de Cristo no mundo afora? Tantas coisas, algumas boas, outras nem tanto. Mas Cristo pergunta, mas e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aquilo ali, eu creio que trouxe uma alegria no coração de Jesus. Jesus olha para Pedro, sabendo tudo que ia acontecer com Pedro, mas não fala naquele momento. Ele diz, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Pai. E Jesus diz, Pedro, você é uma pequena pedra, você é uma pedrinha, um cascalho, mas sobre um grande platô, sobre uma grande rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a gente sabe que porta não é uma arma de ataque, porta é como que um escudo, ela impede a entrada de pessoas não gratas e a saída de quem quer que seja. A porta não vai correr atrás da igreja. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, entenda que quem vai dar contra a porta é a igreja, não é a porta que corre atrás da igreja. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque a igreja deve pedalar sim a porta do inferno. Meu tempo de guria, vocês vão dar uma voadeira na porta do inferno. E a igreja não entende muitas vezes isso. Interessante que você nem vira a página da Bíblia, no outro trecho já está o Pedro já está se achando. Senhor, estamos juntos, Senhor. Não vou deixar o Senhor morrer de jeito nenhum. Eu estou junto, eu morro por ti. Jesus, sim,
Vai, Satanás. Ficou se achando, teve uma revelação, ficou se achando. Mas óbvio que Pedro foi tratado, foi peneirado, até o momento que ele vai para a cruz de cabeça para baixo. Ele disse: eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Pode me botar de cabeça para baixo, eu não sou digno. É um processo na vida de um cristão. E hoje nós lemos as Escrituras, nós somos privilegiados, porque nós já temos o começo, o meio e o fim. Nós já sabemos o final desse filme, e nós somos os mocinhos do filme. Nós vamos vencer no final desse filme. É só permanecer. Nós estamos do lado certo, mas há um caminho a ser seguido, e nós precisamos permanecer até o fim. Até o fim. Por quê? Porque a ideia do príncipe desse século é acabar com os fundamentos. O inimigo, ele é astuto, ele também sabe das Escrituras. Ele não tem a revelação no Espírito que nós temos, mas ele sabe a letra. Ele usou parcialmente a letra para enganar Eva no Éden. Ele disse: não é bem assim, nada a ver, Eva. Esse negócio é que vão morrer. Não é bem assim, nada a ver, Eva. Não, esse fruto aí, isso aí para perder peso. Isso tem um colágeno. Tem um colágeno, tua pele vai ficar maravilhosa. Come, guria. Isso aí vai te deixar, nariz mais fininho, rosto definido, a sobrancelha vai ficar perfeita. Isso é melhor que abdominoplastia, vai ficar fininha. Come, guria, emagrece. Enganou ela. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, Satanás querendo usar parcialmente a palavra para Jesus, mas ele usa parte dos versículos, e Jesus rebate com a Escritura. Toma, está escrito, está escrito, está escrito. E a mesma arma nós vamos usar nesse tempo, em todo o tempo. Precisamos estar fundamentados nas Escrituras. Você vai usar sempre. Não é a opinião de alguém, não é a opinião de um influenciador, de alguém famoso. Tem muito pastor aí pregando muita coisa que não está escrito, está parcialmente escrito. Mas se nós não estivermos fundamentados, a gente vai passar batido e não vai perceber. Amém? Por quê? Porque retirados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo não vai poder fazer nada. Amém? Glória a Deus. Abre comigo 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos ainda continuar falando um pouquinho de aliança. Temos a aliança de Deus com Abraão. E Deus sempre vai procurar pessoas para estabelecer uma aliança. E é óbvio que em Cristo nós somos parte da nova aliança. Então, pelo fato de nós recebermos a Cristo em nossas vidas, nós já estamos aliançados. E é óbvio que Ele nunca vai quebrar essa aliança. Ele não quebra. Mas ainda que nós venhamos a quebrar a aliança, Ele está sempre pronto a nos receber de volta. E eu gosto muito desse texto aqui de Samuel 16, o 15, é uma transição aqui, uma transição muito espiritual, do governo de Saul para o governo de Davi. São princípios que valem até os dias de hoje. E muitas vezes Davi também, ele é um tipo de Cristo, né? Pelo posicionamento dele, de ele ficar realmente entre Deus e as pessoas, de se arriscar pelo seu reino, de confiar em Deus de uma maneira sobrenatural. Alguém que amava ao Senhor e alguém que cometeu muitas falhas, mas que ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus.
E falando um pouquinho sobre Saul, Saul ele não tinha no primeiro momento uma pretensão. Saul, filho de um homem que tinha algumas posses, provavelmente algum gado, umas jumentas, certo que tinha. As jumentas do seu pai se extraviam, ele sai, vai procurar juntamente com um servo. Passa longo tempo atrás daquelas jumentas. E Deus fala nesse meio tempo com Samuel, passa toda a ficha de Saul. Por quê? Porque o povo de Deus estava se comparando aos povos cananeus que tinham seus reis. O povo de Deus vinha de um processo de juízes que julgavam eles, que julgavam as causas, mas que também um processo de altos e baixos. Veio muitos homens bons, desde os dias de Josué, passaram vários homens que faziam maus governos, e de repente o povo de Deus decide abandonar um governo celestial e diz: não, nós queremos um rei como todo mundo, um rei que saia nas batalhas, que vá à frente. E Samuel na época julgava o povo, estava triste, estava já com uma certa idade. Os filhos de Samuel também não andaram segundo o pai. Os filhos de Samuel se prostituíram, se venderam, usurpavam das ofertas, abusavam das mulheres. E as pessoas olhavam: olha, Samuel, você já está idoso, seus filhos só dão desgosto, nós queremos um rei. Samuel ficou triste. Samuel foi diante de Deus, porque Samuel se relacionava com Deus diariamente. Samuel disse: Senhor, eles estão me rejeitando, eles estão pedindo um rei. E Deus fala para ele: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas então faz a vontade deles. Eles querem um rei, então dá um rei para eles, beleza. E aí começa, todo um processo, toda uma história onde Saul acaba procurando Samuel, e já começa tudo errado. Quando eles estão indo, Saul com seu servo, eles vão procurar, ele diz: ó, eu ouvi dizer que tem um profeta aí que sabe tudo, ele vai dizer onde é que está as jumentas do teu pai. Só que a gente não pode ir de mãos vazias, nós temos que dar uma oferta lá para o profeta. Aí o Saul pede um dinheiro para o servo dele: ô meu, me consegue aí uns 50 aí, cara, para me ofertar. Já começa, não oferta nem no ministério dele. Ele não oferta nem no ministério dele, pega dinheiro dos outros para o próprio ministério. E aí vão lá. Deus já havia alertado Samuel acerca de Saul. Interessante que Saul, ele é ungido rei com um vaso de barro. Um vaso de barro. Isso aponta para um governo da terra, não um governo de Deus, um governo da terra, escolhido pela vontade humana. É óbvio que se começa mal, dificilmente termina bem. E no início ele não queria, ele até meio que se esconde, mas ele é encontrado, ele é separado, e ele assume o reinado, e ele começa a gostar. Saul começa a gostar de ser rei, ele se apega ao trono, ele se apega ao poder, e agora ele começa a querer agradar as pessoas, primeiro do que agradar a Deus. Então ele está trabalhando para as pessoas, ele não trabalha por um propósito. É óbvio, nós servimos pessoas, não há como servir a Deus sem servir pessoas, mas o grande ponto é, as pessoas não vêm primeiro que Deus. E ele queria fazer tudo sempre para agradar as pessoas, até o momento que Deus fala para ele: olha, por intermédio do profeta Samuel, disse: ó, você vai destruir lá os amalequitas, mata tudo, mata gado, não pega nada, não pega nada. Está no capítulo 15. Vai lá e mata os amalequitas, pega o rei, pega tudo, não salva nada. E ele vai lá
cumpre meias palavras. Ele vai lá, mata quase todo mundo, pega o rei, pega as melhores ovelhas, pega o melhor do gado. E no dia combinado, Samuel chega lá: e aí, Saul, meu filho? O Samuel gostava do Saul, era apaixonado, aquele guri. Era como um filho para ele, um filho que Deus tinha dado para ele, uma nova oportunidade. Ele era muito ligado, ele gostava muito do Saul. E aí, meu filho, fez lá? Diz: claro, fiz tudo. Matou tudo, sim. Mas e que barulho é esse de mugido de boi e berro de ovelha que eu estou escutando aí? Que balido é esse? Diz: não, a gente matou, mas eu peguei o melhor. Peguei o melhor para dar para Deus. Peguei o melhor. E Samuel diz: cara, Deus não mandou fazer isso. Não, mas eu fiz para Deus, mas Deus não mandou. Deus quer obediência. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Samuel não disse que o sacrifício era errado, ele disse que a obediência vem antes do sacrifício. Não adianta sacrificar fora da obediência. Você pode sacrificar muitas coisas, a sua vida, seu tempo, mas a obediência a Deus, ela é em primeiro lugar. Era uma oportunidade, era uma prova que Deus estava dando. Uma prova para que o reino de Saul se estabelecesse por toda a eternidade. Se ele tivesse obedecido, aquele cego lá na entrada de Jericó, ele não ia gritar: filho de Davi, ele ia gritar: filho de Saul, tem compaixão de mim. Porém, Saul, ele põe uma oportunidade eterna fora. Por quê? Porque ele quis agradar pessoas, ele quis agradar os seus. Vai ter momentos que nós vamos sim desagradar pessoas para poder agradar a Deus. E desagradar pessoas não significa ser mal educado, falar tudo que vem na mente, não. Mas nas atitudes, nas decisões, nas escolhas, nos negócios, talvez você vai abrir mão de alguns negócios para agradar a Deus. E no caso de Saul, ele achou que estava abafando. Disse: não, agora eu vou ganhar no mínimo uns 1.200, 1.000 seguidores. E aí Deus fala para ele: cara, você perdeu a oportunidade. Deus fala com Samuel. Samuel passa uma noite acordado. Por quê? Porque Deus disse para Samuel: Samuel, vai lá. E eu rejeitei o rei Saul, eu rejeitei ele. Para de ter pena dele, porque eu já rejeitei. Ainda assim, Saul vai lá, e o Samuel: o Senhor te rejeitou. E o Saul disse: não, vem comigo, para as pessoas verem que tu ainda está comigo. Vamos lá sacrificar comigo, cara, vamos junto. Saul, ele faz um monumento à sua própria honra. É como nos dias de hoje, muitas vezes nós ficamos postando as nossas fotos para a própria honra. Muitas vezes nós nos passamos em questões, saímos do lugar de propósito. Era como nos dias de hoje, ele ficou lá fazendo vídeos em homenagem a ele mesmo. O cara me faz um monumento à própria honra. Tem cabimento isso? Que sejam os lábios dos outros a te honrar, não o teu próprio. E ele dá uma volta, ele dá um balão no Samuel. E por último, ele busca a aprovação, ele quer andar na integridade dos outros. Tem muita gente querendo andar na integridade dos outros. Eu congrego em tal congregação. O meu pastor é o fulano de tal. Aí a gente anda na integridade dos outros. Nós precisamos gerar a nossa própria integridade, andar na nossa integridade, não na dos outros. Saul, ele quer andar na integridade. Vem comigo, Samuel, para todo mundo ver que nós estamos com Deus, a gente está junto, estamos juntos. E ali ele é rejeitado. Deus fala para Samuel: Samuel, procura, eu já escolhi um rei para mim, vai na casa de Jessé, vai lá, eu já escolhi um rei. Vai na casa de Jessé. E essa história é maravilhosa. Capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul?
havendo eu rejeitado para que não se reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Jessé era de Belém, belemita, de Belém. Cristo nasceu em Belém. Uma escolha mal feita pode mudar toda uma história das nossas vidas. Uma decisão nossa muda toda a nossa vida. E agora Deus olha para um adolescente que cuidava das ovelhas, corajoso, que enfrentou o leão, enfrentou o urso, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. E então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Veja bem como Samuel conhecia Saul. Como quem diz assim: se ele souber que eu estou indo ungir alguém, ele vai me matar. Até então, até 4, 5 versículos atrás, Saul estava implorando pela companhia de Samuel, e agora ele está aqui dizendo assim: cara, ele vai me matar. Para ver como era manipulador o Saul, para ver como ele era um cara desalinhado com o céu, escolhido por quem? Pelas pessoas. E agora Deus escolhe alguém. O primeiro ungido com vaso de barro, o segundo ungido com um chifre de carneiro. Veja bem a diferença: um governo da terra, o outro governo do cordeiro. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Verso 3: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Samuel era um homem que era temido, um homem de Deus, um homem respeitado. Quando eles veem o profeta, gente, quando a gente vê um profeta de Deus, um profeta de verdade, a gente treme na base, porque a gente pensa assim: puxa, esse cara aí já vai olhar para mim, vai saber tudo que eu estou pensando. Quando o profeta chega assim, diz: meu Deus, agora ele vai falar. Se a gente está com culpa no cartório, meu Deus do céu. Os anciãos da cidade ficaram tremendo na base. Eles perguntam assim: é de paz a tua vinda, querido? É de paz, eu vim sacrificar. E veio, foi para isso. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Uma coisa que muitas vezes passamos desapercebidos, eu já vi pessoas fazendo a unção: eu vou te ungir escondido, como foi com Davi. Davi não foi ungido escondido. Ele convidou quem? Os anciãos da cidade, testemunhas. Ele disse para os anciãos: se santifiquem e vamos junto. A Bíblia não detalha quais, mas os anciãos estavam à porta da cidade. Os homens de governo da cidade estavam ali de Belém, às portas de Belém. Eles se santifiquem e vamos comigo, vamos junto. Vocês vão ser testemunha, os anciãos. Muita gente diz: não, Davi foi escondido. Não foi escondido, escondido de Saul. Mas os anciãos, que eram ali a representação da cidade, se vem comigo, vocês vão junto. Sucedeu que entrando, verso 6, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olhou o filho mais velho, bonitão, forte, soldado. Isso é esse aí, ó. Ele é grandão, altão, fortão. É isso aí, ó. Ou seja, ele estava lembrando do rei deposto, que era alto, forte, bonito. Saul saía acima dos ombros, ele era um cara alto. E agora ele olha o filho mais velho e diz: esse aí, ó, ninguém nem vai notar a diferença. É forte, é soldado, beleza, é esse aí.
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. E então Jessé fez passar Chamá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Como quem diz: eu tenho, estava me esquecendo, eu tenho um guri que está lá, um ruivão, o ruivo está lá o Davizinho. Então nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Aonde diz que ele era pequeno, miúdo e fraquinho? Em lugar nenhum. Mas o gigante era grande. E também não diz que o gigante era gigante, diz que era grande. E não diz que o Davi era pequeno e miúdo, pelo contrário, ele era bonito, era ruivo, enfrentou um leão, enfrentou um urso. O leão come ovelhas, o urso come pessoas. 2 representações. As lutas que Davi teria na sua vida, pessoas que queriam matá-lo e o inimigo que queria muitas vezes pegar o seu reino. E assim é a nossa vida, nós vamos enfrentar ursos e leões, coisas que vêm muitas vezes contra os nossos e coisas que vêm contra nós. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Verso 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda pois o Senhor nosso Deus que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. E então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é miudinho, fraquinho? Não, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Da onde que a gente tirou que o Davi era miudinho, franzidinho, pequenininho? Só diz que ele era ruivo e que era bonito e que era sisudo de palavras, não ficava de nhenhenhê, era assim, sim, não, não. A gente tem um evangeliquez para interpretar muitas vezes as escrituras. A gente inventa uma cultura não bíblica muitas vezes. Davi era pequenininho, fraquinho. Não era. Era forte, valente, homem de guerra, sisudo. Era sisudo, era um cara trancada, não ficava de nhenhenhé. Saul queria ser simpático, queria agradar todo mundo. São 2 sistemas, 2 governos que apontam para os nossos dias.
Há uma transição nesse tempo. Deus tem buscado pessoas sérias. Muitas vezes nós vamos ter que ser sisudos. Nós vamos enfrentar situações e não adianta ficar de muitas amizades, muitos sorrisos. Nós temos que ser práticos, verdadeiros. Nós precisamos nos posicionar em Deus. E não vamos negociar. Não vamos negociar a nossa fé. Não vamos negar todo o tempo. Tem muito crente que trabalha anos numa empresa e ninguém sabe que o cidadão é cristão. Ou tem medo porque chega atrasado e dá mau testemunho. Ou tem medo de desagradar os amigos. É nessas horas que nós vamos agradar primeiro a Deus. E não vamos brigar com as pessoas. Não, não é isso. Mas não podemos muitas vezes querer estar agradando todo mundo. A gente precisa agradar a Deus. Precisamos ler as escrituras, interpretar, estudar, buscar, pegar um dicionário. Hoje está muito fácil. Antigamente tinha que comprar um dicionário dessa grossura, ficar procurando. Agora não, agora é só baixar um aplicativo. Você clica na palavra, já vê o original na hora. É muito simples. Fundamentos. Davi aponta para um reinado eterno de Cristo Jesus, o filho de Davi. Saul abriu mão. Saul, ele queria seguidores, ele queria curtidas, ele queria likes. E muitas vezes você vai perder, a sua opinião talvez vai fazer com que algumas pessoas não vão te seguir. Mas desde que estejamos seguindo a Cristo, é o que vale, é o que conta para nós. Amém? Aleluia. Colossenses 1, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Verso 13 diz que Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, nós estamos perdidos. E Ele literalmente nos translada, Ele nos retira daquele lugar, daquele lamaçal de pecado, de vergonha. Onde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos? No mínimo, com muita ressaca, mauzão, sem um centavo no bolso, pensando, puxa vida, amanhã tem que trabalhar. E chegar de arrasto no serviço, já a primeira coisa, chega sexta-feira. A nossa vida era assim, chega sexta-feira, sextou, enche a cara. O Senhor nos tira desse lugar de perdição. E agora para nós todo dia é maravilhoso, todo dia é especial, sabendo que somos dele, co-herdeiros com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Sabendo que algo maravilhoso nos aguarda, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor tem preparado maravilhas para nós. Nada na terra, nenhum tipo de riqueza se compara ao que o Senhor tem para nós. É maravilhoso. E ainda já está tudo pago. Já está pago. Só precisamos o quê? Nos manter até o fim. Sabe, nós estamos vivendo o pior momento das nossas vidas. Como assim, pastor? Sim, nós estamos vivendo o pior momento, porque depois nós teremos novos céus, nova terra, coisas maravilhosas. E eu não estou dizendo que nós estamos, que está mal, está maravilhoso, está bom. Está tão bom que por enquanto eu não quero nem morrer, de tão bom que está a vida. Eu desfruto cada momento, cada segundo, é um presente de Deus. Depois que eu vi o túnel, que eu andei numa ambulância, uns 100 e lá vai se virando por hora, deitadinho, amarrado numa maca, cheio de aparelhos, tocando, não podia me mexer. Cada dia para mim é um presente. E eu lembro sempre da oração que eu fiz: Senhor, deixa eu casar minha filha, está só com 13 anos. E aí eu vi que eu não morri, graças a Deus. Eu digo: Senhor, deixa eu casar minha neta. Eu fiz que nem
Eu fiz que nem Abraão: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, não vou. Abraão foi pichinchando com Deus, e eu aproveitei já que já tinha uma jurisprudência, né? Eu entrei na brecha da lei do Abraão. Digo: Senhor, deixa eu casar minha neta. Pior que agora eu olho, ela está com 7 anos. Eu disse: Senhor, não dá para dar uma espichada. Eu vou ficar de olho na Lívia. Lívia, tu casa bem madura, não casa muito cedo. Cada dia para mim é um presente, é maravilhoso, mas ainda assim estamos vivendo o pior momento das nossas vidas, por melhor que seja. Você está me entendendo? E tem muita gente que a gente pensa assim: puxa, a gente leu ali nos Salmos, né? O ímpio faz coisas terríveis, e a gente olha assim: mas Deus não vai fazer nada. Não, Deus já fez. Deus já fez na cruz. Deus já fez. Aquela pessoa está vivendo o seu melhor momento. Essas pessoas ímpias que usurpam, que prejudicam, que têm riquezas ilícitas, elas estão vivendo o seu paraíso. Estão vivendo o seu paraíso. Por quê? Porque depois vão passar uma eternidade terrível, se não se arrependerem. Ainda assim, se arrependerem, Deus é tão bom, tão bom. Imagina a gente no grande dia, passa assim aquela pessoa terrível que a gente conheceu, diz: mas Deus, esse cara está aqui, como que o Senhor perdoou ele era terrível. É claro que a gente não vai fazer isso, porque a gente vai ter uma compreensão que nós não temos ainda. Por quê? Porque nós habitamos num corpo pecaminoso, e esse corpo que nós vivemos, ele questiona, ele não tem entendimento. Mas no grande dia nós vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos ter uma compreensão de quem é Deus na íntegra. Assim como Ele nos conhece, nós vamos conhecer Ele. E aí muita coisa que a gente pensa assim: quando eu chegar no grande dia, eu quero perguntar para Abraão, como é que foi, né? Você estava lá, você ia entregar seu filho, como é que era, Abraão? A gente vai chegar, Elias, e aí como é que foi enfrentar aqueles profetas de Baal lá? O senhor não ficou com medo, Elias? Na nossa cabeça a gente vai chegar e vai perguntar para aqueles personagens, né? Jonas, mas e o peixe, como é que foi? O peixe tinha mau hálito, fedia muito lá dentro do peixe. Nós não vamos precisar nem fazer perguntas, porque nós vamos ter uma compreensão. Nós vamos adentrar na eternidade. Todos os mistérios serão revelados para nós, assim como foi revelado muita coisa para Moisés. Moisés, ele vai até um monte. Estava todo mundo com medo. Quem estava lá embaixo no monte tremia, o monte tremia tudo, era escuridão, era trovão. Mas quando Moisés sobe, abre os céus, e Deus traz muitas revelações, e quando Moisés desce, ele já vai escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele vai escrevendo a genealogia de todo mundo. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e viveu, e vai escrevendo, e ele vai falando coisas que ele não viveu. Ele tem a revelação. Por quê? Porque ele começa a dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Mostra-me a tua glória, eu quero te ver. E Deus: meu filho, você não pode me ver, cara, você vai morrer. Então vamos fazer assim: eu vou te colocar na fenda da rocha. Fica aí, fica mocosado, que nem quando a gente era criança, mocosado. Fica mocosado atrás da rocha, e eu vou passar de costa. Você vai me ver pelas costas. Vou te esconder com a minha mão ali, para você poder só desfrutar um pouquinho. E ele vê Deus só assim na penumbra, e quando ele desce de lá, ele já sai escrevendo tudo o que Deus havia feito. Escreve todo o Gênesis. Como que ele escreveu? Porque ali ele adentra na eternidade, ele experimenta um pouquinho da eternidade de Deus. Só nesse encontro. Imagina nós no grande dia, saber todos os segredos do universo. Imagina um corpo glorificado, sem dor, sem sofrimento, a grande ceia do Senhor. Meu Deus, ao cardápio, tutanos,
carnes gordurosas, vinhos clarificados, só coisa que a gente não pode comer agora, por causa do colesterol. Vai ter um banquete, coisas inimagináveis. Assim como era no Éden, eu imagino que tinha frutas lá, meu Deus do céu, frutas maravilhosas, sabores inefáveis. Mas com o pecado aquilo tudo foi deformado. Os animais foram deformados, as plantas, surgiram espinhos, urtigas, não tinha nada disso. E nós vamos voltar a um lugar maravilhoso. Vale a pena investir, gente. A momentânea tribulação que alguém eventualmente passa não se compara com a glória ser revelada. Coisas maravilhosas. Então você está passando por uma lutinha aí, dá glória a Deus. Está passando por uma crise, fica firme, vale a pena. Vale a pena. Naquele grande dia nós vamos cantar aquele hino, já valeu a pena. E já valeu a pena. Vai valer a pena, com certeza. Então agora a gente passa por algumas lutas, algumas perdas. Esse ano passou, a gente perdeu algumas pessoas, amigos. Agora, ontem ainda perdi esse amigo lá do litoral, que era um queridão, todo mundo gostava, amava, cristão. Seu João partiu, foi morar com Jesus. A família está chorando e ele pergunta se ele quer voltar. Eu disse, não. Quem vai lá, quem entra naquele lugar, não tem nada na terra mais atrativo do que estar com o Senhor. E é claro que todos nós temos algo a cumprir aqui. É óbvio que nós temos família para cuidar. É óbvio que nós também precisamos cuidar da saúde, cuidar das nossas vidas. Não vamos viver dissolutamente, é óbvio. Porque a vida é um bem precioso. É um bem precioso. A nossa vida aqui terrena é preciosa demais. Mas a vida eterna, essa não tem preço. Impagável. O salário do pecado é a morte. E o diabo achou que tinha vencido. Ele nunca ocorreu que alguém pagaria o preço. Porque não tinha ninguém no planeta justo. Não tinha ninguém que pudesse pagar o preço. E lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem aquela revelação, no ano da morte do rei Uzias, o primo de Isaías morre. Isaías vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Ele diz, meu Deus, eu vou morrer, eu vi Deus. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi Deus. E ele ouve uma voz dizendo, a quem enviaremos? E ele entra na conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz assim, envia-me a mim. Só que a resposta foi do Filho, Jesus, envia-me a mim. Jesus veio, o Verbo se fez carne. Isaías, ele adentra na eternidade, ele escuta uma conversa do céu, ele vê os céus abertos, a quem enviaremos? O próprio Deus falando. Jesus disse, envia eu vou. O Filho veio, o Filho veio com o objetivo de morrer na cruz, se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória. Gente, a gente tem dificuldade muitas vezes de pedir perdão para alguém que a gente ofendeu. A gente tem dificuldade de pedir perdão às vezes para o pai, para o irmão, para a esposa, por causa do orgulho. O Criador do universo veio em formato de um feto dentro de uma menina, uma jovem, uma célula dentro de uma menina, nasce como uma criança normal. Ela tinha que limpar ali a genitália dele, toda a intimidade do rei do universo, dava de mamar no peito, ensinou ele a falar, a comer, a caminhar. Seu pai adotivo José ensinou uma profissão para ele, ensinou as escrituras. O rei do universo, ele se esvaziou de tudo e de todos. Isso é uma humilhação. Parou para pensar? Isso é humilhação. Passou fome, sede, abusos, porque a cultura romana, eles abusavam dos prisioneiros, espancavam, esbofeteavam.
E ele não precisava. Isso é humilhação, gente. Não existe nada comparado que qualquer um de nós passe. Ai, me humilharam, eu fui humilhado. Que foi nada. Humilhado foi Jesus. Humilhado foi Jesus. Sem roupa numa cruz. Sem roupas. Hoje é normal, todo mundo anda pelado por aí. Ninguém nem mais fica. É normal, tem doido que anda pelado pela rua aí, e ninguém mais liga, porque é normal. Mas numa cultura que eles mal mostravam a canela, mal mostravam o antebraço, Jesus nu na cruz, e era um caminho. A gente vê nos filmes, ele está lá no alto de um morro, lá, não, ele foi enterrado ali perto da caveira que tem até hoje, numa encosta de pedra, e era um caminho, todo mundo passava por ali, era como crucificar na rua da praia, todo mundo passava, todo mundo olhava e disse: ah, não era tu, cara, desce daí. E ele sem roupa, o rei do universo nu, ouvindo horrores, e ele dizia o quê? Pai, mata tudo, que esses aí são de esquerda, mata esses aí porque são do partido tal, mata tudo. Não, ele diz assim: Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão falando. Eles nem sonham o que eles estão falando. Não lhes imputes esse pecado. Isso significa, não põe lá no livro do pecado deles. Esse aí não precisa botar, eu perdoo. Sabe quando você perdoa alguém, significa que no dia do julgamento, aquele pecado que você perdoou não vai estar no livro da vida da pessoa lá. Por quê? Porque você disse assim: Pai, não imputes esse pecado. Não precisa anotar, eu perdoei. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, elas cometeram coisas horríveis, mas esse pecado, ele disse assim: não lhes imputes, eu perdoo eles. Ele já foi perdoado. No dia do julgamento, aquele pecado ali já foi perdoado lá na cruz. Eles vão prestar conta de outros, mas desse específico, Jesus diz: Pai, perdoa eles, não lhes imputes, não anota aí, Pai. Sabe, é como alguém que está te devendo algo e diz: não, cara, deixa assim, não precisa me pagar, está de boa, não precisa me pagar, está de beleza, tranquilo, está perdoado. E ele pegou todos os inscritos nossos. A gente era para estar numa prisão, e do lado de fora, pregado ali, toda a lista dos nossos pecados: adultério, aborto, 3 abortos, a dona Maria aqui, 3 abortos, traição, prostituição, isso, fulano aqui, assalto, mão armada, tráfico de drogas, abuso, não assumiu o filho, deu dinheiro para a namorada abortar, estaria do lado de fora da prisão, e cada um de nós aprisionados. Ele pegou todos, arrancou do prego o meu pecado, os meus pecados, os teus pecados, cada um sabe de si. Pegou tudo, pregou tudo na cruz e disse assim: ó, eu assumo, eu pago o pecado deles todos. Então ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Não. As pessoas podem ir para o inferno porque não quiseram perdão. Não tem a ver com pecado, tem a ver com perdão, tem a ver com pedir perdão. Não importa o que nós façamos, desde que nos arrependamos. Esse é o grande ponto. Ninguém merece a salvação. Literalmente, quer dizer, ninguém merece. Ninguém merece. Mas Deus é maravilhoso, Ele é tão bom, Ele assumiu em Cristo a nossa culpa. Agora, quem vai para o inferno é quem não quer saber, quem não se submete. Por quê? Porque já foi pago. Você tem uma passagem com toda a despesa paga para o paraíso. Não, mas eu não vou. Bom, problema seu, já foi pago. Foi pago. Não quer ir, não vai, mas foi pago. Por isso que o inferno é considerado um lugar de choro e ranger de dentes. Porque quem estará lá vai estar com raiva, com ódio, com rancor, com tudo. Vai ranger o dente, vai chorar, vai gritar, vai pedir a morte, mas a morte vai fugir delas.
E nós buscamos o Senhor não é por medo do inferno, é por gratidão, é saber que Ele nos aceita, Ele nos recebe. A gente diz assim, eu recebi a Cristo, na verdade é Ele que nos recebe. Quem somos nós para receber? Quem somos nós? Ingratos, indignos, mas Ele é tão bom que Ele nos ama. Ele nos ama de igual maneira, Ele ama a todos, Ele ama todo ser humano com a mesma intensidade. Agora, agradar a Deus nem todos agradam. É o que nós lemos lá, foi ontem ou anteontem, já nem sei o que é, todos os dias. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo ele fala, olha, os nossos pais, eles atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados simbolicamente pelo Mar Vermelho. Eles comeram de um manjar espiritual todos os dias, eles beberam a água de uma rocha que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Eles viram os milagres, mas o Senhor não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto, porque cobiçaram coisas más, praticaram imoralidade, eles murmuraram, eles tentaram a Deus, ou seja, eles não agradaram. Deus amava a todos de igual maneira, mas eles não agradaram a Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos essa diferença. Deus nos ama, mas precisamos agradar a Deus, senão também ficaremos prostrados no deserto. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gente, nós temos uma santa ceia para tomar, e temos mais um protocolo para cumprir. Já nem sei mais a ordem. Pati, como é que nós estamos aí? Enquanto isso eu tomo água, e você segura a mão um pouquinho. Bom, primeiro nós vamos à parte administrativa. Nós fizemos alguns ajustes ministeriais, então nós vamos chamar algumas pessoas aqui para começar o nosso ano. Então, algumas funções, né, alguns ministérios, então, por exemplo, agora nós na mídia, né, nós movemos, que era o Rony e a Pamela, que acabavam assumindo muitas coisas. Fazia anos que eu queria já, Rony, deixa a mídia, vem nos ajudar, né, na parte pastoral, na parte da igreja e tal. Mas agora nós vamos, né, chamar aqui o Micael e a Duda, né, Maria Eduarda, que são agora os responsáveis pela mídia. O diaconato, né, pastor Fábio e pastora Patrícia Ferrigo vão também assumir novamente o diaconato, depois de um período, acho, de um ano de férias. Kids, o Douglas e a Ana. Você é o Douglas? Você é o Douglas? Eu não sou o Douglas. Jovens, Edna e Victor. A Edna já está ali, o Victor está ali. Música de suspense. Louvor, Gesiel e a Thaís. Geis já está ali, cadê a Thaís? Permanece, né? A Pati Cunha fica ainda com as mulheres, o Fábio, pastor Fábio, continua com os homens. A intercessão, pastor Silvio e pastora Rosane continuam, estão lá sempre. Pastor Silvio e a pastora Rô estão sempre lá atrás, né? Eles são intercessores. Eu digo, senta aqui na frente, um está junto aqui, mas eles são intercessores, então eles estão sempre conectados. Como diz o pessoal do interior de São Paulo, é um olho no peixe, outro no gato. Então eles estão sempre lá atrás, né? Estão sempre na leitura espiritual, estão orando, estão intercedendo. São guardiões, atalaias, né?
Sempre foi um desejo nosso ter pessoas responsáveis na parte de intercessão. É um lugar muito pontual na igreja, né? Pessoas que pagam o preço. E nós temos ali o pastor Silvio, o pastor Arro, o Avodá, né? Que é o nosso braço, vamos dizer assim, coisado, braço coisado, empresarial. Faltou a palavra empresarial. Aí pastor Rony, pastora Pamela, o Carlo, a Paula Togni, que também estão juntos, né? Eles estão ali, vamos dizer, quarteando, né, essa empreitada. Tem sido maravilhoso. E eu continuo com a parte de ensino e continuo pastor presidente da igreja. Espero vida longa. Mas a gente sabe que a igreja não é nossa, né? A melhor coisa para a gente é ser substituível, de poder sair, tirar férias e saber que a obra continua. E quando eu não estou na igreja, muitas vezes o pessoal diz: pastor, o culto foi uma bênção. Eu digo: entendi, quer dizer que eu que atrapalho, né? Eu vou faltar mais então, né? O culto estava uma bênção. É uma mensagem subliminar, o Senhor está atrapalhando, está certo. Mas a igreja não é nossa, é de Jesus. Nós estamos aqui como amigos do noivo, cuidando da noiva, mas a noiva já está desposada. Tem gente que bate no peito: a minha igreja, as minhas ovelhas. Não, eu não tenho igreja, eu não tenho ovelhas. Eu cuido das ovelhas de Jesus, cuido da igreja de Jesus, é tudo dele. Isso é bom, porque daí também, quando tem que pagar o aluguel, que às vezes não está faltando, diz: Senhor, a sua igreja precisa pagar o aluguel segunda-feira. Não é bom para o Senhor atrasar. E aí a gente pede para Deus, Deus manda recurso. Não é brincadeira, mas não é tão brincadeira assim, é sério. Então, irmãos, essa turma bacana aqui, meu Deus, qualquer liderança gostaria de ter uma equipe dessas aqui maravilhosas, né? Isso aí é fruto de oração, Jesus, ele não pede para a gente: Senhor, manda os perdidos. A gente não precisa orar para Deus mandar perdidos. Por quê? Porque ele diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, perdidos nós temos que ir. Agora ele diz: orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, porque os campos estão brancos. Então a gente ora por trabalhadores para poder ir. E o Senhor mandou trabalhadores dedicados, né, para esta obra. E gente, eu sempre digo, nós temos vagas em todos os departamentos, em todos os ministérios. Basta a gente dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Não é benefício de poucos, isso é um chamado para todos, chamado para todos. E nós queremos agradecer a Deus por essa equipe. Vocês recebem essa equipe aí, estendem a destra da comunhão para essa equipe, amém? Então vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Pode descer, quem desce pode descer, outros vão ter que ficar aqui trabalhando. E agora nós vamos tomar ceia, né, gente? Você que nos visita, eu convido você a participar conosco da Santa Ceia. Então não, a menos que você não queira participar, ou o pastor, não, meu pastor não deixa eu tomar ceia fora da minha igreja. Aí você está livre, ninguém vai se escandalizar, fique tranquilo. Não se preocupe, seja livre. E eu quero rapidamente abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto que a gente sempre
Está lendo? O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 11, e ele diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que Paulo está nos ensinando? Que havia muitas pessoas, não só nos dias de Corinto, mas que há pessoas nos nossos dias que estão morrendo espiritualmente, doentes espiritualmente, pessoas que estão desconectadas do corpo de Cristo, pessoas que têm pensado que não é necessário congregar, não há vida longe do corpo. No momento que o membro é cortado, é amputado, aquele membro ele perde a vida. Não há sangue fora do corpo de Cristo. Tem muita gente que diz, não, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não. Onde é que está escrito que você é a igreja? Você é parte da igreja. Você é uma pedra da igreja. Somos pedras vivas. Mas se você vê uma mão por aí, é o filme da família Addams, chuta que é macumba. Uma mão não anda longe do braço do corpo, não tem vida. Não tem vida fora do corpo. E a igreja, ela é o corpo. Muitas pessoas têm deixado de congregar. E as pessoas morrem, se desconectam, morrem. Ah, pastor, mas eu fui ofendido pelo pastor, fui muito maltratado, eu fui humilhado. Amém, glória a Deus. Mas você já está com 40 anos, já está na idade de vencer, porque no fundo é orgulho. No fundo é orgulho. Aí o pastor não reconheceu o meu chamado. Quem reconhece o chamado é Deus. O pastor não reconhece nada. É Deus que reconhece. Se foi Deus, fica tranquilo. Não vai ter pastor nenhum que vai poder te prejudicar. Se você tem uma palavra, se você tem um chamado, trabalhe para o cumprimento disso. Sirva pessoas. Ai, mas os irmãos me fizeram coisas horríveis. Gente, vamos crescer, né? Fizeram coisas horríveis para Jesus. Passou a noite toda sendo esbofeteado, espancado, açoitado, pregado, rasgado a sua carne. Isso é terrível. Mas eu estou procurando uma igreja boa, então nem vai, porque se você for vai estragar, porque não tem igreja boa. Igreja é pessoas, seres humanos falhos, com defeitos, seres humanos falhos. Lutamos dia a dia para vencer o pecado. Seres humanos. Aqui, meu Deus do céu, se pegar a nossa ficha passada aqui, meu Deus do céu. O Fábio, não, nem vou dizer nada. Eu nem conto nada. A gente daqui, a gente não tem muito hábito de ficar testemunhando, porque eu fazia, eu roubava. Não,
Isso é derrota, não tem que contar a derrota. Contar os pecados, gente, isso é motivo de vergonha. A gente paga ingresso para ver o testemunho do ex-bruxo. Aí ele vai dizer, não, eu peguei o osso do morto, eu comi carne de morto, eu peguei sangue de morto, eu peguei não sei o quê. E isso é motivo para testemunhar, isso é vergonhoso. Agora vem um jovem aqui, dizer, eu me guardei até o dia do casamento, o meu primeiro beijo eu dei no altar, eu orei a Deus pela esposa, eu me guardei todo o tempo. Isso é testemunho. Isso é testemunho, tem que ser contado. Agora quer dizer, eu roubava banco, eu fumava, bebia, isso aí o diabo também faz, matar, roubar, destruir. E a gente não chama ele para contar, mas às vezes chama os assistentes dele para contar as diabruras. Eu sinceramente, eu sou contra, fulano vai dar um testemunho, aí a pessoa fica 1 hora contando derrota. Eu fazia, eu roubava, eu saía com não sei quantas mulheres, eu bebia todas. E qual é o que tem de bom nisso? Nada, nada. Mas eu abandonei tudo para seguir Jesus. Abandonar o pecado não conta. Abandonar o pecado é obrigação, isso não é vantagem. Qualquer um tem que abandonar o pecado, é mandamento. O que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais. É normal abandonar, isso aí é mandamento. Agora diz assim, não, eu abandonei a minha carreira para seguir a Cristo, eu vendi tudo que eu tinha e eu fui para as missões. Agora sim você abriu mão de algo. A gente canta, né, muitas vezes, eu afundei os barcos, eu taquei fogo não sei no que, e para seguir Jesus. Mas na verdade a gente não deixou quase nada, a gente só deixou coisa ruim para trás. Nós não deixamos nada de bom para trás, nós só deixamos lixo. Então, estamos só pela misericórdia. É porque Deus é bom mesmo. Quem é digno de tomar a Santa Ceia? Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém é digno. Mas é pela misericórdia, pelo amor, pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue. Por isso que Paulo diz, olha, é necessário discernir o corpo. Discernir o corpo não é ficar olhando para o pedaço de pão, dizer assim, isso é sagrado, isso é santo. Paulo diz no capítulo 10 que nós somos um único pão. A igreja é o corpo, a igreja é o pão. Jesus disse lá em João 6 que é necessário comer da carne de Cristo e beber do sangue, se quisermos herdar o reino. Isso fala de assumirmos também os sofrimentos de Cristo, a causa de Cristo, o evangelho de Cristo. Discernir o corpo é participar da vida da igreja. Discernir o corpo é saber das necessidades da igreja, é compartilhar aquilo que nós temos com os irmãos. Isso é discernir. Gente, tem tanta gente indo para as redes são perfeitos nas redes sociais. Agora na virada de ano, as praias do Brasil viraram um depósito de lixo. Mas nas redes todo mundo quer salvar o mundo. Todo mundo está preocupado com tudo, mas não arruma a própria cama. Uma geração que não arruma a própria cama, que não recolhe a própria garrafa, quer mudar o mundo. Uma geração que não pede informação, depende do pai pedir informação. Uma geração que depende do pai pagar a internet, quer mudar o mundo. Só que nós não vamos nos conformar com o curso deste século. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e é por isso que Deus nos tem dado muita clareza, muita visão das coisas da terra. Porque a partir de que ponto nós estamos vendo? Apocalipse 4, alguém que estava aprisionado numa ilha, já idoso, só via grades e pedras, serviço forçado. Deus disse: João, vem cá, estou com saudade de ti. Naquele tempo que tu recostava a cabeça no meu peito, tu era tão novinho, agora tu já está um tiozão. Sobe aqui.
Sobe aqui que eu vou te mostrar umas coisas. E João tem uma revelação maravilhosa de Apocalipse, que na verdade é só o começo, é o recomeço de tudo. A gente acha que Apocalipse é o fim. Não, Apocalipse para nós é o começo. É o começo. E aí eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo. Tem medo, mas não tem vergonha, né? Minha mãe dizia assim, eu dizia assim: mãe, tu vai bater em nós. E ela dizia assim: ah, tu está com medo, mas não tem vergonha. A voz dela ecoa até hoje. Às vezes a gente tem medo de Deus e não tem reverência, não tem respeito. Tem medo do inferno e não tem temor de Deus. Apocalipse é o início de tudo para nós que estamos com Cristo. Novos céus e nova terra, meu Rei. É maravilhoso, é bom ser nós, né? Como é bom ser nós. A gente é um povo mais maravilhoso do planeta. Imagina, hoje a gente, para conseguir uma aliança de ouro, a gente faz no crediário, né? E a gente pega aquele ouro mais, é o 5 quilates, 4 que morde, que é mais barato. E no grande dia as estradas vai ser de ouro. Nós vamos pisotear em cima do ouro. A gente vai ver aquelas máquinas de asfalto, não é de asfalto, é ouro. Estão pavimentando as ruas celestiais com ouro. Não tem coisa melhor. Vale a pena. Vale a pena ser nós, gente. É coisa linda. Agora a gente passa algumas dores aqui, uma dor ali, né? Depois dos 40 a gente começa a entrar na idade do condor. Se acordar um dia sem dor é porque tu não está vivo. Pode crer, se tu acordar assim depois dos 40 e... ué, não está doendo nada. Morreu. Não pode crer que está na glória já. Você vai ver assim, você vai ver o corpo lá embaixo na cama e você vai subindo. Uma dorzinha normal. A gente ora, às vezes Deus cura, às vezes não cura, a gente toma um remédio e assim a gente vai. Assim a gente vai, mas não tem nada melhor. Como é bom ser quem nós somos em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você, fica de pé conosco, por favor. Nós vamos abençoar os elementos, porque até agora são elementos, mas nós vamos consagrar como igreja. E agora sim nós vamos participar do corpo e do cálice da nova aliança. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus queremos diante da tua santa presença, porque não há como nos ausentar da tua presença. Não há lugar no universo para nos esconder de ti, Senhor. Queremos consagrar o fruto do trigal, da maçadeira, Pai, o pão. Abençoamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim também, Senhor, nós queremos consagrar o suco de uva, o fruto da videira, Pai. Sim, Pai, nós consagramos, abençoamos em nome de Jesus. E Senhor Deus, assim como a tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Senhor, nós queremos diante de ti nos examinar, reconhecer, Pai, nossas falhas, nossos pecados, nossos pensamentos, intenções, Pai. Sim, Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa. Queremos ser homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores. Sim, Pai, cidadãos melhores, Senhor, para te agradar, para que o Senhor tenha prazer em nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé. Sim, meu Deus, em nome para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer duas filas, vem pelo centro, pegue seu cálice, pegue seu pão, volte pelas pontas.